Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 25 de janeiro do ano de 2022. É o calendário gregoriano. O nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 23 do mês de Shevat do ano 5782. Já estamos aí com 141 dias transcorridos do nosso calendário judaico. E hoje nós estamos aí com a nossa paraxá semanal Mishpatim, que é a 18ª paraxá desse ciclo 5782. E dentro do livro de Êxodo, nós estamos aí na nossa quinta porção, né? Então, pela graça e pela misericórdia de Hashem, nós estamos aí para conectar, né, mais uma vez em A Tarde com a Torá, né? E a nossa paraxá Mishpatim, né, é a sexta paraxá dentro do livro de Shemot, ok? Então, é a sexta paraxá do livro de Shemot. Nós estamos aí no capítulo 21, a partir do versículo 1, e vamos até o capítulo 24 e o verso 18, né? Como diz o nome Mishpatim, né, e pelo primeiro versículo, estas são as leis, significando que estas são as leis que Deus deu a Moshe também no Monte Sinai. Por que que realmente Deus vem através da Torá escrita frisar essa questão, né? A outorga da Torá tinha sido concretizada, Haseret Hadibrot, os 10 ditos, ou as 10 palavras do Eterno, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, tinha sido entregue a Moshe. E depois, né, que ele faz essa entrega ao povo, imediatamente Deus faz com que Moshe suba ao monte novamente, e ali então ele dá Mishpatim, estas leis. Dentro desse aspecto aí, o que os sábios querem trazer para nós, para que nós possamos entender, é que todos os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, com todas as suas mitzvot, todos os seus mandamentos, foram dados por Deus a Moshe no Monte Sinai. Ponto. Só isso daí. Né? No sentido de que todos possam compreender que o que está escrito nos 5 primeiros livros da Bíblia é realmente escrito por Deus, dado a Moshe, ao povo israelita, e através do povo judeu às nações, aquilo que é pertinente às nações. Então, dentro desse aspecto, é para que ninguém venha dizer, como depois de alguns milênios, né, e principalmente nos últimos 2000 anos e pouco aí, onde vem aí pessoas, né, certos segmentos religiosos, dizendo que o Antigo Testamento é coisa velha, que os 5 primeiros livros da Bíblia não tem mais importância, que o Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia não é o mesmo do Deus dos novos escritos, e por aí afora vai, né? Deus, ele não pode negar a si mesmo, porque ele é o único Ein Sof, ele é o único eterno, ele é o infinito. Então, como que Deus ele vai falar uma coisa no princípio e depois vem aí um novo livro dizendo, né, alguém se intitulando aí como filho de Deus, né, primogênito de Deus, e Deus só tem um primogênito, que é o povo israelita, mas eles apresentam um personagem aí dizendo que é o filho primogênito, e que está escrito, porém eu vos digo, né? Esse tipo de contradição mostra bem claro que não é Deus que está falando nesse novo escrito, porque o que Deus disse e o que foi escrito basicamente nos 5 primeiros livros da Bíblia, em várias passagens, em vários textos, nós temos ali Deus falando claramente, e isto é eterno, ou isto é para todo sempre. Então ele não pode dizer no princípio, isto é para todo sempre, é um pacto eterno, etc. e tal, e depois agora no novo escrito, né, vem aí dizer assim, ó, está escrito, eu porém vos digo, alterando, adulterando, né,
o que está nos 5 primeiros livros da Bíblia. Não tem conexão isso daí, ok? Então são coisas que as pessoas precisam se aperceber. Infelizmente, o que nós temos visto aí nesses últimos 30 anos, dentro da cultura, da educação, é que as pessoas foram preparadas, foram feita uma lavagem cerebral em muitas delas, foi feita aí uma lavagem de ideologias, né? Em que as pessoas se acostumaram a receber o famoso prato pronto, né? Então o prato pronto já vem prontinho, é só degustar. Então as pessoas não perguntam o que é isso, né? Então as pessoas não veem aquele negócio, né? Não questionam. E uma das grandes virtudes que nós encontramos no judaísmo é o questionamento. Não com finalidade de desafiar o professor, o mestre, né, de desafiar a pessoa que está ensinando, que está trazendo para a gente conhecimento, mas é no intuito de querer conhecer mais, de saber mais. É nesse sentido. Mas, com essa ideologia dos últimos 30 anos, né, a cultura e a educação, ela ficou muito recheada do famoso prato pronto. É que nem aquela questão, né? O peão aí, ele está comendo uma comida gostosa, o prato pronto veio, ele não teve trabalho de fazer nada, é dado para ele o prato pronto, ele começa a degustar, que delícia, que comida é esta? Né? Aí entrou o questionamento, se ele não pergunta nada, ele ia degustar, engolir e pá. Mas quando ele entrou com o questionamento, foi porque ele procurou saber o quê? O que é isso? Qual é a verdade deste prato? E aí então a pessoa que lhe entregou o prato disse, não, isso daí é uma comida especial aqui da nossa região, é cérebro de macaco. Aí nem precisa contar o resultado do rapaz, né, que já jogou o prato longe, já procurou um canto, já regurgitou tudo, etc e tal, né? Então é exatamente isso. Quando nós questionamos, nós normalmente vamos vomitar para fora o que não presta, certo? E vamos aproveitar o que é bom, né? O que é verdadeiro, etc e tal, ok? Vamos ver o que o nosso Rebbe fala para conosco hoje. A palavra do Rebbe de hoje também mostra para nós uma grande realidade dos dias atuais, né? Novamente, nós vamos ver aqui que a sabedoria do Rebbe é realmente algo fantástico. Então, vejam bem, nós estamos com 141 dias já transcorrido do ano 5.782, né? E no livro que nós temos por base aqui, Trazendo o Céu para a Terra, que foi compilado pelo rabino Tzvi Freeman, das sabedorias do Rebbe, as respostas a muitas indagações das quais ele foi submetido, perguntas, questionamentos, etc. e tal, né? Então, nesse sentido, o Rebbe tem uma vasta, né, biblioteca nas suas respostas, escritos, etc. e tal. Então, aqui nessa sabedoria de hoje, de número 141, Trazendo o Céu para a Terra, nós estamos dentro daquele grupo de muros de tijolo, né? Muros de tijolo. Então, na sabedoria de hoje, o Rebbe diz assim, preste atenção. Sua alma está em cativeiro. Sua alma está em cativeiro. Quando você sabe o que é certo, mas permite que o mundo o detenha. Ou seja, no começo da sabedoria do Rebbe, ele fala, sua alma está em cativeiro. A partir de que momento a sua alma está em cativeiro? Quando você sabe o que é certo a fazer, mas o mundo vem e não permite que você o faça. Aí entra aquela questão, você vai se submeter ao que o mundo, o sistema, quer que você não faça, mas quer o que ele faça, né, que você faça.
E aí você vai fazer o quê? Você vai se deter, vai obedecer ao sistema, ou você vai fazer o que é certo? Se você obedecer ao sistema, então o Rebbe diz, a sua alma está em cativeiro. Mas ainda não acabou não. Calma. Tem mais chumbo grosso aqui. O Rebbe não brinca em serviço não. Ele continua. Por exemplo, agora ele vai nos dar um exemplo. E esse exemplo que ele nos dá aqui é fantástico. É fantástico. Preste atenção no exemplo que ele dá. Por exemplo, suponhamos que você seja o chefe de um país. O chefe de um país. Olha o exemplo que ele está dando, hein? Volto a falar. Nós estamos falando do livro Trazendo o Céu para a Terra, compilado pelo Rabino Tzvi Freeman. É o volume 1, certo? São 365 meditações, reflexões. E aqui nós estamos de número 141, que está na página 113. O Rebbe diz, por exemplo, suponhamos que você é o chefe de um país. Você decide qual é a coisa certa a fazer e começa a fazê-la. Vamos ver se você vê algo semelhante acontecendo na atualidade, ok? Os jornais, é claro, eles te criticam. O próprio povo lhe diz que você está cometendo erros. Você é chamado de cruel, imoral e comparado aos piores vilões da história. Está fazendo você pensar em alguma coisa semelhante nos dias atuais? As Nações Unidas, olha só, as Nações Unidas se reúnem para protestar unanimemente contra os seus atos. Você está errado. Você está contra as ciências. Está entendendo? O presidente dos Estados Unidos o intima e lhe diz que, se não parar, você terá de abrir mão de todo apoio financeiro e militar que o presidente dos Estados Unidos lhe dá. Faz te lembrar alguma coisa aqui também? E aí então o nosso Rebbe conclui. Mas você sabe que o que você está fazendo é certo. Se ceder, então a sua alma estará em cativeiro. Meu Deus do céu. É o Rebbe. É o Rebbe. Aí eu pergunto para você, você vai continuar apoiando um sistema esquerdista, socialista, comunista? Você vai continuar apoiando o chamado ficar em cima do muro, isentão? Certamente os jornais vão te criticar, o povo vai dizer que você está cometendo erros, você vai ser chamado de cruel, de imoral, vai ser comparado aos piores vilões da história, as Nações Unidas vão se reunir contra você, o presidente dos Estados Unidos, principalmente o último que foi eleito numa eleição muito duvidosa, né? Te ameaça se não parar de fazer o que está fazendo, não vai ter apoio financeiro, militar, etc. e etc. Né? Então, se você sabe que o que está fazendo é certo e você se submete ao sistema, ao globalismo, então a tua alma estará em cativeiro. Por incrível que pareça, né, é uma palavra atualíssima. Já falamos aqui que nós não procuramos homem perfeito, porque nós não precisamos de homem perfeito. Nós precisamos
realmente, não somente de um chefe da nação, mas nós precisamos de todas as pessoas em todos os cargos e em todas as posições, seja elas quais forem, nós precisamos de pessoas comprometidas com Deus, a família e a liberdade. Depois da Segunda Guerra Mundial, um slogan que foi muito difundido e todas as nações aceitaram: Holocausto nunca mais. Só que a história está se repetindo. Nós temos o nosso chefe de governo que está contra tudo e todos. Alguns outros chefes de nações também estão aí em alguns lugares lutando contra tudo e todos, em prol da liberdade religiosa, em prol da família, em prol da liberdade do povo. E estão sendo massacrados. Mas o interessante nessa história toda é que uma boa parte do mundo religioso está sucumbindo aos ditames do sistema. Mesmo certas pessoas que dizem que vivem o monoteísmo estão sucumbindo diante do sistema. Estão dizendo apenas: eu não tenho nada a ver com isso. Não me mete nessa conversa. Eu não quero me envolver com isso. Só que nós, Bnei Noach, nós somos não judeus, portanto, nós somos partes das nações. As nações não judias, os povos não judeus, é uma responsabilidade dos Bnei Noach. E entre outras coisas, o que os povos não aceitam em hipótese nenhuma são traidores e covardes. Perdem toda a credibilidade. E é por isso que nós não podemos ser traidores do nosso Deus, da sua palavra. Não podemos ser covardes da verdade que nós temos em mãos e nos calarmos. Como que você vai trazer luz e santidade para as nações diante de um massacre que está acontecendo, onde os perversos estão aí fazendo coisas horríveis com os experimentos, e você se cala? Você aceita a retórica esquerdista, socialista, comunismo, do sistema, do globalismo, em que as pessoas tomam esses experimentos e estão sofrendo, sim, efeitos colaterais adversos, perversos e fatais. E as nossas crianças estão indo para o mesmo caminho. E quando você fala a verdade, normalmente as pessoas falam que você é o quê? Um que nega as ciências. Nós não negamos a ciência. Porque a ciência, ela de fato comprova a verdade da Torá. A verdadeira ciência comprova isto. Experimentos é outra coisa. Sem comprovação científica, sem comprovação de segurança e eficácia, isto não é ciências. O mundo foi transformado num grande laboratório. Antigamente, os laboratórios, uma das primeiros passos para eficiência e segurança para a comprovação científica, eram feitos com os famosos ratos de laboratório. Só que agora o mundo virou um laboratório e agora tem rato para todo lado, na visão deles. E você aceita ser chamado de rato de laboratório e aceita pacificamente. Falamos Holocausto nunca mais.
Uma das coisas que mais aconteceu realmente naqueles dias antes do Holocausto foi exatamente o quê? Medida por medida, passo a passo, as liberdades individuais foram sendo tiradas. Não foi tirada da noite para o dia. Elas foram tiradas paulatinamente. As liberdades individuais, as liberdades de livre pensamento, as liberdades religiosas, a liberdade de ir e vir. Era exigido, à medida que os passos iam e as pessoas iam se submetendo, chegando ao ponto em que foi exigido a famosa carteirinha, que você tinha autorização para poder ir e vir. Está acontecendo a mesma coisa. Na sequência, aí veio então a lavagem cerebral completa. E aí o povo hebreu pagou um preço terrível, porque tudo ficou focado em cima deles. E aí então 6 milhões de judeus no Holocausto. E nós falamos, Holocausto nunca mais. E está acontecendo, a história está se repetindo. E você está em silêncio. Como um bom gado, está se submetendo ao sistema. Esta é a realidade. E dentro do campo científico, você está cada vez mais um bonitinho ratinho de laboratório, fazendo a vontade dos, nem se podemos chamar de cientistas, porque na verdade nós estamos vendo aí as notícias que os que estão por detrás desse medicamento aí se tornaram não mais bilionários, se tornaram trilionários. Então o nosso Rebbe tem razão. Se você obedecer ao sistema, a tua alma estará em cativeiro. É você que escolhe liberdade ou cativeiro. E aí, cada um é responsável pelos seus atos, né? Então, nós temos um compromisso com as nações. E nós precisamos honrar o nosso compromisso com as nações. Vamos em frente? Nós queremos aí mandar um shalom para a Eva de Curitiba, Paraná, a Ana Cristina, o Alexandre Félix, a Vânia Ivonete de Recife, Pernambuco, ao casal Everton Assis e Alessandra Silva de Santo André, Grande São Paulo, o André Olicheski de Ponta Grossas, Paraná, administrador, né, do grupo Sentido, Deus é Um, a Vânia Gomes, Aparecida Fátima, a Márcia Lúcia, a Ana Cristina de Salvador, Bahia, o João Alves de Guarulhos, Grande São Paulo, Marta Campos de Bertioga, interior de São Paulo, o Jaime Rafael Olot, da cidade de Olot, Espanha, a Elci Reginato, de Porto Seguro, Bahia, o Cleuso e a esposa Elisandra Rodrigues, o Cleiton Miranda, da Grande São Paulo, Eronilda Lima, da cidade paulista, Pernambuco, o Lorival André de Teotônio Vilela, Alagoas, a Salomé de Lima, Recife, Pernambuco, o Roberto Andrade de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, o casal Marcelo Matos e Rosimeire Melo, de Fortaleza, Ceará, o Moacir Conceição de Salvador, Bahia, o nosso amado Antônio Márcio Braga Silva, que é emissário lá em Miracema, Rio de Janeiro, Baruch Hashem, Ben Iosef Ain Ribeiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o casal, né, e a família Irani Braga de Mendonça e Juarez Carvalho, lá de Nova Lima, Minas Gerais, ao casal e família, né, a Berenice e Cássio Altafine, com as filhinhas Cassiane e Beatriz, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também o casal Maria Cristina Moreira e o seu marido Walter Diniz, lá de Macapá, estado do Amapá. Baruch Hashem, shalom aos amados aí, né, nas suas devidas localidades e famílias aí, Baruch Hashem. Temos aí o Luiz Ribeiro, de Itaquera Grande, São Paulo, que está aí em conexão.
Temos aí também, deixa eu ver aqui, mais quem? Temos aí a Aislan, que é a esposa do Cristiano Salviano, também aí de Belém do Pará. A Marli Stael, Vitória Espírito Santo. A Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, Baruch Hashem. Então é aí nossa saudação aos nossos amados hoje. Terceiro dia da semana, terceiro dia do Shabat, e a nossa terceira leitura da nossa Parashá semanal, que está no capítulo 22 de Êxodo, a partir do verso 4 até o verso 26, é a nossa terceira leitura. Então, nós temos aí Mishpatim dentro desse aspecto aí, ok? Antes disso, nós queremos trazer aqui aos amados, né, 17 fatos sobre a Rebetzin, a esposa do nosso Rebbe, né? Celebrando a vida e o legado, né, de Rebetzin Chaya Mushka Snerson, que é a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então aqui, né, os nossos sábios trazem para nós, do Chabad, 17 fatos que envolvem a vida, a obra e o legado da Rebetzin Chaya Mushka Snerson, né, a esposa do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Primeiramente, o pai e o marido da Rebetzin eram ambos Rebbe, né? Então, o Rebbe Menachem Mendel, ele sucedeu o seu sogro na liderança Chabad como Rebbe, né? Então, o pai dela e o marido dela, os dois eram Rebbe, né? Então, Rebetzin é um título em Yiddish, derivado da palavra hebraico rabino. Geralmente conota uma mulher casada com um rabino, ou sábia e instruída por esforço e mérito próprio. Então a Rebetzin Chaya Mushka Snerson era a segunda de 3 filhas do rabino Yosef Yitzhak, né, o sexto Rebbe de Chabad. E Rebetzin Nehama Dinah Snerson, que eram os pais, né, da Rebetzin, a esposa do nosso Rebbe. O segundo caso aqui que os nossos sábios do Rabad trazem o seu avô, o quinto Rebbe, sugeriu o nome dela. Então, quando ela nasceu no dia 25 de Adar do ano 1901, né, no dia 25 de Adar, no calendário hebraico, e no calendário comum, secular, 1901, o seu avô, o quinto Rebbe do Rabad, o rabino Shalom Doveber, estava viajando para o exterior e ele telegrafou para o seu pai, Mazal Tov, pelo nascimento de sua filha. Se ela ainda não recebeu um nome, ela deveria ser chamada de Chaya Mushka, o nome da esposa do Tzemach Tzedek, que foi o terceiro Rebbe do Rabad. O terceiro fato aqui, ela era conhecida como Moussia. Entre familiares e amigos próximos, ela era conhecida como Moussia ou Mussia, um equivalente russo ao Yiddish de Mushka. Nos documentos legais estava escrito Moussia. O quarto fato, ela incentivou suas amigas a acenderem as velas de Shabbat. Desde cedo ela seguiu o costume que seu marido mais tarde transformou em uma campanha internacional de que as meninas acendessem uma única vela de Shabbat, mesmo antes do casamento. Ela incentivava as suas amigas a acender também, independente se havia precedentes para assim o fazer na família ou não. O quinto fato, ela era uma figura central para o próprio Hassidismo. Enquanto o comunismo apertava o cerco e perseguições à comunidade judaica,
O Rabino Yosef de Sarrak, o sexto Rebbe, corajosamente liderou a luta para manter a observância judaica e o estudo da Torá. Então, com 20 e poucos anos, Hayá Mushka estava ao lado de seu pai em seu ativismo. Equilibrada e corajosa, seu pai a autorizou a agir em seu nome em todos os assuntos. Quando os soviéticos prenderam seu pai e o condenaram ao exílio na distante Kostroma, ela o acompanhou a seu pedido. No dia 12 de Tammuz, ela foi a portadora da boa notícia da libertação de seu pai. Sexto fato, suas atividades se espalharam além de Chabad. Enquanto morava em Rostov, ela contrabandeava regularmente comida e velas para Yeshiva, no Vardok, uma instituição não racídica de aprendizado de Torá localizada na cidade, né? Então nós vemos aqui realmente a lição do Rebbe do dia de hoje. Se você obedece o sistema, a sua alma fica cativeira, fica em cativo, então fica prisioneira. Mas se você sabe o que é certo e faz, você é verdadeiramente livre e cumpre os mandamentos divinos. Nós estamos vendo aqui a nossa Rebetzin Hayá, a esposa do nosso Rebbe, né? Ela aprendeu com seu pai a ser obediente à Torá e ao único Todo-Poderoso e fazer o que é certo e não ficar em cima do muro, nem ser traidor ou covarde. Sétimo fato. Seus sogros não puderam comparecer ao seu casamento, né? Os pais do Rebbe não puderam ir no casamento dela. No outono do ano 1927, no dia seguinte a Simchat Torah, a família Snerkson deixou a União Soviética e mudou-se para Riga, na Letônia. Hayá Mushka já estava noiva do rabino Menachem Mendel, que deixou a Rússia com a sua família. O casamento ocorreu em Varsóvia, no ano 1928. As autoridades não permitiram que os pais do Rebbe, o Rabi Levi Yitzhak e a Rebetzin Hannah Snerkson, deixassem a União Soviética. E dessa forma, então, eles não puderam comparecer ao casamento. Oitavo fato, ela salvou um homem de uma bomba nazista. Logo após o casamento em Varsóvia, na Polônia, o casal recém-casado se estabeleceu em Berlim, mas com a ascensão do nazismo mudou-se para Paris. Em maio de 1940, a França foi invadida pelas forças alemãs e, como muitos judeus franceses, o casal fugiu para Nice, ao sul da França. Durante a fuga, houve um bombardeio devastador, enquanto as pessoas corriam em todas as direções. Hayá Mushka notou uma bomba vindo em direção a um homem do lado dela. Empurrou rapidamente para o chão e ela salvou a sua vida. Recontando essa história, décadas depois, a Rebetzin disse: é verdade, eu salvei a vida dele, mas para derrubar um judeu é preciso fazer techuvá. Né? Nono fato, ela e seu marido perderam os irmãos vítimas do nazismo. Embora Hayá Mushka e seu marido tenham chegado às costas americanas na primavera do ano 1941, a sua irmã mais nova, Sheina, e o seu marido, o rabino Menachem, e seu marido, o rabino Menachem Mendel, ainda estavam presos na Polônia. Após a guerra, descobriu-se que eles morreram nas câmaras de gás em Treblinka, né? Então, ela perdeu os seus irmãos ali. Quando a guerra estourou, os seus sogros estavam na aldeia no Cazaquistão, onde o rabino Levi de Sarrak foi forçado ao exílio como punição por seus esforços em prol do judaísmo. Ironicamente, isso o salvou do ataque nazista. O seu filho Dovber, no entanto, foi assassinado pelos nazistas e enterrado em uma vala comum. Décimo fato, ela foi fundamental para que seu marido se tornasse um Rebbe. Após o falecimento de seu pai, em 1950,
A liderança do movimento Chabad Lubavitcher mundial passaria para o marido de Rebbetzin Chaya Mushka. Apesar do Rebbe inicialmente relutar em aceitar o manto da liderança, foi sua esposa, a Rebbetzin, que apesar do grande sacrifício pessoal que isso acarretaria a ela, finalmente ela acabou convencendo a assumir o cargo. Após a morte de seu pai, a liderança do movimento Chabad Lubavitch mundial passou para o marido de Rebbetzin Chaya Mushka, apesar dele a princípio ter rejeitado isso. Mas apesar do grande sacrifício pessoal, né, ela colaborou muito para que ele pudesse aceitar a liderança. O 11º fato, ela esperaria pelo Rebbe. Por décadas, o Rebbe chegou ao seu escritório no meio da manhã e lá permanecia até bem depois da meia-noite. Nas noites em que recebia pessoas para audiências privadas, que é chamado de Yehidut, o Rebbe costumava chegar em sua casa às 7 da manhã. Auxiliares e confidentes lembram que a Rebbetzin muitas vezes ficava acordada a noite toda, pronta para receber o seu marido, né? Então, um exemplo de uma esposa sábia. 12º fato, ela se orgulhava das campanhas de seu marido. Aqueles que conheciam a Rebbetzin atestam que ela se orgulhava muito das campanhas de mitzvah iniciadas por seu marido. Ela, mais do que ninguém, compreendia o pensamento que estava incluídos neles. 13º fato, ela costumava se referir a si mesma como a senhora Snerson, né? A Rebbetzin Chaya Mushka evitava os holofotes e raramente aparecia em público, onde sem dúvida seria recebida como a reverenciada Rebbetzin. Em vez disso, ela optou por permanecer dentro de um pequeno círculo social, onde seria tratada com discrição ao fazer ligações telefônicas ou receber ligações telefônicas. Ela simplesmente se identificava como Senhora Snerson da Presidente Street, que era o endereço ali do Rebbe. Então, o 14º fato, ela não foi abençoada com filhos, mas possuía milhares de descendentes. A Rebbetzin Chaya Mushka não tinha filhos, mas quando uma criança a visitava em sua casa e lhe perguntava onde estão os seus filhos, e ela respondia que os Hassidim, aqueles que seguiram os caminhos ensinados por seu marido, todos eles eram os meus filhos, ela dizia. 15º, ela podia dar bênçãos. Numa certa ocasião, a Organização das Mulheres de Lubavitcher lhe enviou um buquê de flores, junto com uma lista de pessoas para as quais foram solicitadas bênçãos. Deixando de lado as flores para a Rebbetzin, o secretário passou a carta ao Rebbe. Então, o secretário do Rebbe, ele separou as flores para a esposa do Rebbe, a Rebbetzin Chaya Mushka, e o bilhete, que era endereçado a ela, para abençoar pessoas que estavam citadas naquele bilhete. Então, o secretário pegou o bilhete e levou para o Rebbe, para que o Rebbe desse a bênção, né? Então, quando o Rebbe, ele pegou o bilhete e viu, então ele simplesmente disse ao seu secretário, encaminhe para a Rebbetzin Chaya Mushka. Ela também pode dar bênçãos. Ponto final. E aí, então, o secretário foi e lá levou, então, o bilhete para que ela pudesse, né, citar aqueles nomes e abençoá-los. 16º fato, ela faleceu em 22 de Shevat, né, que ao pôr do sol de ontem era o dia 22 de Shevat, né? Então, esse período aqui que ela é muito reverenciada e lembrada também. Então, a Rebbetzin faleceu numa quarta-feira, no dia 22 de Shevat, pelo ano secular 1988, após uma breve doença.
O seu enterro ocorreu algumas horas depois da sessão Chabad de Montefiore Cemetery, no Queens, Nova York, né? Pouco antes de sua morte, a Rebbetzin Chaya Mushka pediu um copo de água, depois de recitar a bênção, por cujas palavras todas as coisas vêm a existir, que é a bênção. E ela então, nesse momento, depois da bênção, ela devolveu a sua alma ao seu Criador. A data de seu falecimento foi posteriormente escolhida para anualmente ocorrer a Conferência Mundial das Mulheres Emissárias de Chabad Lubavitcher. Né? Fato 17, milhares de meninas receberam seu nome. Né? Após o falecimento da Rebbetzin, o Rebbe solicitou que as meninas recebessem o nome dela. Até hoje, milhares de jovens levam orgulhosamente, engasgou aqui, o nome de Chaya Mushka, continuando o seu legado de devoção e inspiração. Aqui fica em A Tarde com a Torá as nossas reverências, né, ao legado e à vida em memória de Rebbetzin Chaya Mushka Sneerson. Então, né, A Tarde com a Torá se rende a esta singela e simples homenagem em sua memória. Amém? Baruch Hashem. Então, a nossa terceira aliá de hoje, capítulo 22 de Êxodo, a partir do versículo 4 até o versículo 26. Então nós temos aí Mishpatim, e estas são as leis, ok? Só recordando rapidamente, os sábios falam que foi necessário que a Torá escrita trouxesse esta expressão, e estas são as leis, para que todos tivessem consciência de que todos os mandamentos dos 5 primeiros livros da Bíblia, incluindo as 7 leis universais, estão de fato na Torá, na palavra, e de fato são mandamentos ditados, escritos por Deus, ditados a Moshe para entregar ao povo israelita e através do povo israelita às nações, ok? Então aqui na nossa passagem de hoje, nós temos a indenização por danos, mais uma vez falando, né? Se um homem levar seus animais ao campo ou vinha, e o seu animal ou os seus animais vierem a danificar o pasto, os campos de outros, então ele é responsável por isso e ele deve indenizar. Ponto, acabou. Se um fogo irromper acidentalmente, espalhar-se pelos espinhos e assim consumir cereais amontoados ou no pé, prontos para ser, ou num campo recém-arado, então aquele que acendeu o fogo fará restituição, indenização, ok? A mesma coisa fala aqui sobre, no discurso, né, de Rashi sobre essa questão, se alguém coloca fogo na sua propriedade, né, obviamente mais especificamente rural, e isso se estende à propriedade do vizinho, todo dano feito ao vizinho, ele é obrigado a indenizar o seu vizinho, ponto. Só isso daí. Depois aqui, ó, do verso 6 do capítulo 22, né, até o versículo, melhor dizendo, ao versículo 14, nós temos aqui o consignatário não remunerado, o consignatário remunerado, aquele que toma emprestado e o locatário, né? Então aqui nós vamos para um comentário mais sucinto aqui que nós temos, em que essa passagem aqui ela é dividida em 4 grupos. Esses 4 grupos eles são chamados de os 4 guardiões. Então eles são chamados o guardião não remunerado, o guardião que pega emprestado, o guardião locatário e o guardião remunerado. Então, aqui nós temos o guardião remunerado, está nos versos 6 a 8.
O guardião que pega emprestado são os versículos 13 e 14. O guardião remunerado está nos versículos 9 e 10. E o locatário, o guardião locatário, está no versículo 14, ok? Então, o guardião não remunerado jura em qualquer caso de perda e é perdoado. Resumidamente, vamos ver mais detalhes. O que pega emprestado, segundo o guardião, ele paga por tudo. Tudo que acontecer, ele paga. O terceiro guardião, remunerado, e o locatário, que são o terceiro e o quarto, juram em caso de quebra, assalto e morte e pagam por perda de roubo, né? Segundo o que está no Talmud Baba Kama 93a. Então vamos ver um pouco mais detalhado essa questão aqui dos 4 guardiões, para nós compreendermos um pouco melhor aqui o que nos fala essa passagem aqui. Então o primeiro grupo, o guardião não remunerado, que é o capítulo 22, versos 6 a 8. Então representa o indivíduo que sente que ele só foi criado para servir a Deus. Ele vê sua vida e suas posses como propriedade divina, que foram colocados em sua confiança, e ele não sente que Deus lhe deve qualquer coisa para compensar os seus esforços. É o guardião não remunerado, certo? É aquele que possui, como diz aqui o comentário, né, da Hassidut, né, da sabedoria, Ramad, o indivíduo que ele crê, confia nesta realidade. Ele foi criado por Deus para servi-lo. E tudo que ele tem, tudo que ele possui é para o serviço de Deus. E ele não vê exatamente aquela questão assim, eu tenho mérito para Deus me abençoar. Ele não está preocupado com isso. A única preocupação dele é servir da melhor forma possível a Deus. E tudo que ele tem, ele sempre vê como fazer e usar para servir a Deus. Então esse é o guardião não remunerado. Ok? Então quem age dessa forma, né, por mais que ele tenha, ou por mínimo que ele tenha, mas ele tem essa visão, então ele serve a Deus. Ele coloca sempre Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. E a recompensa? Ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque ele sabe que Deus cuida da sua vida eterna. Ele está descansado nisso. Ponto final. Segundo grupo, o que pega emprestado, né? Que é exatamente os versos 13 e 14, né? Que está aí dentro. O que pega emprestado se beneficia do que ele pede emprestado. E o dono não desfruta de nenhum benefício. Isso representa um indivíduo que busca somente sua própria satisfação. Ele não sente que deve qualquer coisa pelo uso das bênçãos da vida, embora ele possa reconhecer quem é o verdadeiro dono. Então, o segundo grupo aqui de guardião é aquele que pega emprestado, né? Ele pode até reconhecer quem é o verdadeiro dono, mas ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em se satisfazer, a sua própria satisfação. O que significa isso? Que tudo que é no mundo é em benefício do ser humano. Tudo aquilo que é de bom, etc. e tal, é em benefício do ser humano. Então ele quer apenas desfrutar dessa questão. Não é dele, é de Deus. Ele pega emprestado. Não está preocupado em devolver a Deus o que lhe pertence. Ele está apenas preocupado com a sua própria satisfação. Esse é o segundo grupo. O terceiro grupo é o locatário. É aquele que está ali dentro dessa mesma passagem, né? Do verso aí, do verso 14, o locatário. Se assemelha ao que pega emprestado, nisso em que prioriza a satisfação e a cultuação do ego. Mas não obstante, ele sente que ele tem direito de ganhar esse privilégio por também servir ao seu Criador. Então esse locatário aqui, ele realmente ele prioriza a sua satisfação
ele cultua o seu ego, né? Então o seu ego é o centro das suas atenções, é a questão do egocentrismo. Mesmo no obstante que ele sente que tem direito de ganhar esse privilégio, por também servir a seu Criador. Então, dentro dessa compostura aqui, em que ele prioriza a satisfação e a cultuação do seu próprio ego, então ele simplesmente ele fala que tem direito. Eu estou servindo a Deus, eu tenho direito. Então eu tenho direito à minha satisfação, eu tenho direito a cultuar o meu ego, né? Então você vê aí que são realidades que estão presentes no meio religioso. E nós precisamos estar precavidos com essa realidade, para que nós não sejamos achados em falta diante de Deus, ok? Então aqui, né, o locatário faz parte do quarto grupo, né? Que nós vimos aí verso 14, e o guardião remunerado, que faz parte do terceiro grupo, e que diz assim: é como o guardião não pago nisso em que vê o cumprimento da vontade de Deus como o propósito real da vida. Ele difere só nisso em que guarda para si uma pequena quantia de alto interesse, sentindo que ele também merece alguma independência em troca de seu trabalho como guardião da propriedade de Deus, né? Então esse guardião remunerado é aquele que ele realmente serve a Deus, ele faz a vontade de Deus, ele está em atividade no serviço a Deus e levando cada vez mais o conhecimento de Deus, mas ao mesmo tempo também ele acha que ele merece desfrutar de algum benefício, né? Seja ele remunerado ou algo semelhante, né? Porque é o guardião remunerado, seja ele remunerado, mas ele está dentro de uma legalidade, né? Ele não está conectado com a cultuação do seu próprio ego, da sua própria satisfação, né? Então ele é remunerado, ele está no serviço a Hashem e é remunerado. Não tem mal algum nisso, né? Desde que realmente ele não saia dentro do padrão, porque infelizmente no mundo religioso muitos acham que ele deve ter uma vida de luxo, né? É aí que cai o perigo, né? É aí que fica o perigo, é aí que mora o perigo e a cilada é muito grande. Então esse guardião remunerado aqui é aquele que não se aparta da humildade e da simplicidade, mesmo sendo remunerado. Não tem pecado algum, não tem problema algum. Aquele que trabalha no serviço do Eterno. E a comunidade local, para poder trocar em miúdos, né? A comunidade local concorda e resolve remunerar o seu emissário, a sua liderança, não tem problema nenhum. Não tem pecado nenhum, não tem abuso de autoridade nenhuma. A pessoa remunerada, o emissário, a liderança, seja ela quem for, ele não pode cair na cilada da luxúria, do luxo, do egocentrismo e por aí afora vai, né? É esse perigo que ele precisa sempre estar em alerta. Então, dessa forma aqui, nós temos esse padrão sobre a questão dos quatro, né? Os quatro guardiões, né? Da palavra das Escrituras, ok? Depois, né, no verso 15 e 16, nós temos aí, né, Mishpatim, outras leis, que fala sobre a sedução, né? Então aqui fala sobre o homem que seduz uma virgem e ele acaba consumindo uma relação carnal com ela. Ele precisa casar com ela ou assumir todas as responsabilidades e indenizar a virgem, né, a qual ele abusou, né? Então há uma indenização a ser feita nesse sentido. O Código Penal brasileiro tem lá no artigo, não me lembro agora, mas tem lá um artigo que fala sobre sedução. Ele está em desuso, há muito tempo, mas consta lá no Código Penal, ok? Então, para você ver como que a Torá aqui, muitas leis por aí afora estão baseadas na própria Torá. Então, a sedução, né, o sedutor, o Dom Juan e companhia limitada aí,
Então, ele fala aqui na Torá escrito que ele vai pagar 50 shekels, né? Que é exatamente moedas de prata. Então, a indenização é muito grande, né? Também não vale a pena ser um sedutor, ok? O verso 17 fala sobre feitiçaria, capítulo 22, verso 17. Não deixarás feiticeiro ou feiticeira viver, serão julgados pelo tribunal e executados, né? Então, a partir do momento que o povo israelita tomasse posse da terra prometida, não poderia ali estar feiticeiros, certo? Ou eles põem o caminho, como diz outro, põem o caminhar da roça, né, e vai embora, ou converge realmente ao Deus israelita, né? Feitiçaria é punível com a morte. O verso 18 fala sobre bestialidade. Todo aquele que tiver relação carnal com um animal será julgado pelo tribunal e morto por apedrejamento, né? Então, o povo israelita tomando posse da terra prometida, né? Não poderia haver esse tipo de comportamento, o ser humano se envolvendo numa relação carnal com animal, é punível com a morte, né? Infelizmente, entre as nações é louvável essa porcaria aí. Verso 19 nos fala sobre a idolatria, né? Então, todo aquele que sacrificar, oferecer incenso, derramar libação ou prostrar-se para ídolos, será julgado pelo tribunal e morto por apedrejamento. Tais formas de serviço apenas são permitidas para Deus somente. Servir a um ídolo de outro modo, como beijá-lo, se dobrar diante dele, deitar na presença dele, se ajoelhar na presença do ídolo e companhia limitada, isso daí é realmente proibido. A partir do verso 20, nós temos aí sobre a questão de exploração, né? Então aqui nós temos aqui vários preceitos em que a Mishpatim, estas leis, elas falam que não se pode insultar o estrangeiro, não pode humilhar o estrangeiro, não pode insultar, humilhar o convertido, certo? Que não é o natural do povo, natural da terra, mas se ele se converter, né, ao judaísmo, não é para ser humilhado, nem desprezado, etc. e tal. Tanto é que vejam bem como que Deus honrou Ruth, que não era judia, mas ela tornou-se vó do rei David. Olha só. Então, dentro desta linhagem aí nós temos Ruth, ok? Uma não judia. Então Deus honra. Se Deus honra um estrangeiro que não é judeu ou judia, e aquele que vem e converge para o judaísmo, como Ruth, tantos outros casos nós temos aí, e convergiu para o judaísmo, tem que ser honrados e respeitados. Então é dentro dessa questão que nos fala aí. Também nos fala sobre a questão de socorrer, respeitar, acolher, proteger todo órfão, toda viúva, todo pobre, todo destituído. Isso está conectado com o amor ao próximo. É Levítico capítulo 19, capítulo 18, verso 19, né? Que é exatamente o que? O amor ao próximo, né? Então, dentro desse aspecto aí, no sentido de sempre estarmos aplicando realmente amarás o próximo como a ti mesmo, né? Levítico capítulo 19, verso 18, tá? Então, está dentro dessa realidade. Então, precisa-se pôr em prática, de fato, o amor ao próximo, ok? Também nos fala sobre quando o irmão judeu te pedir emprestado e puderes concedê-lo, empresta a ele. Ao emprestares dinheiro, se tiveres de escolher entre um judeu e um não judeu, primeiro você socorre o teu irmão judeu. Então aqui nós temos uma regra, né, que é dado pela Torá, escrita mais o Talmud, né, que é a Torá oral, vem orientar como se deve agir, como se deve proceder nessa questão de ajuda, né?
Então aqui fala, né, o verso 24, no sentido ao emprestares dinheiro. Então, dentro das minúcias, os nossos sábios trazem. Quando o irmão judeu te pedir um empréstimo e puderes concedê-lo, empresta a ele. Portanto, ao emprestares dinheiro, se tiveres de escolher entre emprestar a um judeu e um não judeu, você vai primeiro socorrer o teu irmão judeu, porque ele é membro do meu povo escolhido. Além disso, se tiveres de escolher entre emprestar a um rico e a um pobre, empresta primeiro ao pobre. Se tiveres de escolher entre um parente pobre e uma outra pessoa pobre, empresta primeiro a teu parente pobre. Se tiveres de escolher para emprestar entre um pobre local e um pobre de outra região ou de outra cidade, então você escolhe o pobre local para o fazer. Então, em todo caso, o tomador do empréstimo não puder saldá-lo no prazo estipulado, não agirás com ele como credor, ou seja, como um cobrador, exigindo o pagamento. Você emprestou dinheiro e esquece. Se ele te pagar, amém. Se ele não te pagar, o provedor de todas as coisas é o Senhor da tua vida. Ponto. Acabou. E quando você encontrá-lo, você vai tratá-lo da melhor forma possível. Não pode ser um olho aberto e outro fechado. Não vale franzir a testa. Não vale mostrar dentes afiados. É para tratá-lo com amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como que nós podemos amar o próximo como a nós mesmos? Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar daquela pessoa que está precisando do empréstimo, precisando do socorro. Como se fosse você. Como que você queria ser tratado? Com desprezo? As pessoas lhe dando as costas? Você recebendo o empréstimo de tal pessoa, depois passando um determinado tempo, aquela pessoa não sair da tua porta, cobrando você dia e noite, todo dia? Então é dentro desse aspecto, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso daí que nos fala. E aqui nos mostra a regra, né, o sentido exato. Né? Então, você está dentro da sua família, né? Tem um seu irmão, uma sua irmã que está necessitado. E tem uma pessoa fora do ciclo da família. Qual dos dois você vai escolher para socorrer? Então a palavra é bem clara. Você vai socorrer o teu irmão, a tua irmã, primeiramente. Certo? Tem alguém da tua comunidade que está necessitado, precisando de ajuda, precisando de socorro. E tem alguém distante. Primeiro você vai socorrer aquele da sua comunidade. É o regramento, é mishpatim. Essas são as leis. Certo? Um outro detalhe que nós percebemos aqui também dentro desse regramento, né? Quando se usa muito nas cidades ajudar, né, entidades filantrópicas. Isso é louvável. Baruch Hashem por isso. Você pode ajudar uma entidade filantrópica, ajude. Não perca tempo, obviamente. Mas tem esse todo regramento, entendeu? Certo? Essa linha. O teu irmão e da família, fora da família. Da comunidade, fora da comunidade. Na tua cidade, fora da tua cidade. Então tem esse regramento, que é para a gente exatamente estar aí dentro de um ordenamento de mishpatim. Essas são as leis. Né? Então é aquela mesma coisa. Hoje, por causa dos telefones, muitas entidades externas à tua localidade vivem ligando para você. Aqui é da tal entidade filantrópica, patati patatá, e nós pedimos uma ajuda. Aí o telefone é muito prático, muitas vezes a pessoa pega e fala, não, beleza, tudo bem, eu faço sim. Mas você não ajuda uma entidade local, não é correto. Você precisa ajudar uma entidade filantrópica local, certo?
e você deixa de ajudar uma entidade filantrópica local e ajuda uma externa à sua cidade. Não é correto isso, ok? Então, Mishpatim, estas são as leis, vem nos trazer regramentos para que a gente não fuja realmente aquilo que é justo e correto, ok? Então, dentro desse aspecto aí, nós estamos aí. Então, e dentro desse aspecto aqui, aqui os versos 25 e 26, né, Mishpatim nos fala que você deu emprestado para alguém, aí você resolveu cobrar, a pessoa falou assim, ó, eu não tenho com o que pagar, eu não tenho dinheiro para pagar. Aí você fala assim, ó, você está com esse, você está com esse manto aí, você está com essa jaqueta, com essa blusa, né, que sobrepõe aos demais vestimentas do corpo. Então você fala para aquela pessoa, então você me dá essa jaqueta aí, esse manto aí. Então o regramento fala aqui, ó, você até pode pegar, só que ao entardecer você tem que devolver. Não pode ficar com você 24 horas. Ou então, em outra questão aí, por exemplo, né, que é dado aí, é falado, bom, você tem um sofá aí, eu vou levar o sofá. Pode levar. Não tem problema, pode levar. Mas só que o regramento Mishpatim diz que à tarde você tem que levar de volta. Já pensou, você sai com o sofá nas costas, no modo de dizer, de manhã, volta à tarde com ele nas costas para devolver. Sai com o manto do fulano nas costas aí, ou no braço, à tarde você tem que voltar lá e devolver. Vale a pena? Não, não vale. É melhor confiar em quem? No provedor de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ponto final. Esse é o regramento. Fora isso, você vai apenas sofrer e não vai valer a pena. Por isso, Mishpatim, essas são as leis. E dentro desse aspecto, resume da seguinte forma. Levíticos 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Um bom exercício para você e para todos nós. Até amanhã. Shalom, shalom.